Querida irmã, querido irmão em Cristo, os 2 versículos de hoje são um desafio para a semana inteira. Quer dizer, eu diria para a nossa vida inteira. Eles falam do nosso cuidado uns pelos outros. Cuidar das pessoas que estão próximas a nós, que Deus permite estarem próximas. Pessoas que a gente conhece, ou então pessoas que a gente nem conhece, mas que de uma ou de outra forma, naquele momento, necessitam da nossa ajuda, do nosso cuidado. O versículo bíblico do Antigo Testamento está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 14. Só lendo ele é meio esquisito. Jacó disse a José: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Rapidamente o contexto, José não era bem visto pelos seus irmãos. José tinha muitos sonhos e por causa disso era odiado pelos irmãos. E tinha uma certa preferência por parte do pai Jacó. E é nesse contexto que acontece esse versículo bíblico que eu acabei de ler. Jacó simplesmente quer que José vá dar uma olhada, como é que estão os irmãos, como é que estão os animais que os irmãos estão cuidando. E, muito bem, isso é o cuidado. Jacó quer que o seu filho, o José, vá e olhe como estão os irmãos. Eu acho que isso é uma coisa bonita, olhar como estão nossos irmãos e irmãs de sangue. Cuidar deles, cuidar das pessoas da família. Só que essa história vai um pouco mais adiante e José é aquela parte da história onde José é vendido como escravo para o Egito. E aí a gente conhece a história, o que Deus tudo fez a partir dessa atitude nada bonita por parte dos irmãos do José. Muito bem, do Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quando a gente começa a ler o capítulo 2 da carta que Paulo escreveu à comunidade lá em Filipos, a gente percebe a importância que o apóstolo Paulo quer dar ao cuidado mútuo, ao cuidado uns pelos outros, ao cuidado pelas pessoas da comunidade, aos irmãos e irmãs da fé. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo então escreve que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Na sociedade em que vivemos hoje, a primeira parte está muito presente. A gente olha muito para si mesmo. A gente muitas vezes nem tem tempo para olhar e perceber as necessidades de uma outra pessoa. O mundo de hoje é um mundo muito egoísta. Eu olho para as minhas necessidades e faço de tudo o que é possível para conseguir saciar minhas necessidades, para concretizar os meus desejos. E poucas vezes olhamos para o entorno nosso. Aqui está o desafio. Como cristã, como cristão, somos chamados por Cristo a fazer o que Ele fez. Olhar ao redor e perceber as mazelas, os sofrimentos, as tristezas pelas quais as pessoas estão passando e de uma ou de outra forma ajudar para minorar essa tristeza, essa mazela, esse sofrimento. E eu vou te dizer o seguinte: se você agora está com a desculpa na sua cabeça, eu não sei o que fazer, pois Deus vai na hora te dar clareza do que deve ser feito, Ele vai te dar forças para fazer o que deve ser feito, Ele vai te capacitar, seja com bens materiais, seja com aquilo que for necessário naquela hora para agir. Deus sempre acaba usando outras pessoas para ser um anjo na vida de uma pessoa. Também você pode ser um anjo. Talvez você já tenha sido um anjo na vida de alguém, nem notou, nem sabe. Mas essa pessoa diz: nossa, eu estava numa situação tal e tal e tal, e um fulano que eu nunca vi na minha vida apareceu e me ajudou. Foi um anjo na minha vida. Bem provavelmente pode ter sido você. E aí eu me lembrei de uma música
do meu colega pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior. Gosto muito das músicas dele. E é o número 569 do nosso livro de cantos da IACLB. Ele diz o seguinte: com júbilo vivei a vossa vida, com júbilo servi ao Criador. De noite sabereis que há guarida, de dia cantaremos sem temor. E aí vem o estribilho que diz: cantai, servi, dizei ao Senhor que Ele é bom. E eu até poderia mudar um pouquinho aqui e dizer: cantai, servi, dizei do Senhor que Ele é bom. E o pastor Osiel continua dizendo: servi, cantai, louvai de geração em geração. Na segunda estrofe, ele diz: com júbilo atendei ao desvalido, aliviando assim a sua dor. Dizei-lhe que em Jesus ele é bem-vindo. Dizei-lhe que o Senhor ressuscitou. E a terceira e última estrofe do pastor Osiel diz: com júbilo falai do Evangelho, com júbilo dizei que há perdão. Pecado, culpa, tudo o que há de velho ficaram lá na cruz. Ressurreição. Que o dia de hoje, essa semana, seja vivido assim, cuidando uns dos outros, anunciando essa maravilha da ressurreição de Jesus. De que tudo aquilo que é ruim, que não é bom para a nossa vida do dia a dia, ficou lá atrás, lá na cruz. Que nós podemos viver na nossa vida do dia a dia a ressurreição de Jesus Cristo. Um beijo no seu coração. Até amanhã.